e assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, idealizador do projeto Adote um Boa Noite, né, que acho que muita gente conhece. Acessem o site do projeto adoteumboanoite.com.br, é um projeto muito legal, que há alguns anos está aí ajudando a formar famílias, né? Agradecer a doutora Juliana Lourenço Valeroni Magalhães, que assim fala, doutora? De Justiça de Embu das Artes, né? Então vamos, para a gente ter um trabalho assim mais profícuo, né? Para a gente aproveitar bem nosso tempo, a gente vai passar a palavra para o doutor Iberê, para ele fazer as considerações dele. A gente já passou alguns questionamentos, alguns pontos de discussão, tanto do doutor Iberê quanto da doutora Juliana. Então a gente vai passar a palavra para eles. A gente pede que vocês mantenham os microfones desligados, em respeito aos demais participantes, em respeito aos convidados, né? E assim que eles terminarem a manifestação deles, a explicação deles, aí a gente abre para as perguntas, ok? Doutor Iberê, por favor. Olá, boa noite, Jackson. Boa noite, doutora Juliana. Quanto tempo? Fomos boa noite. Colegas de cursinho faz o quê? Uns 20 anos, né, Ju? Puta. Ah, não, imagina. Faz 2, né? É verdade. Mas é bom que deu certo, né? A gente está aqui hoje porque deu certo. Aquela época foi sofrido, né? Foi sofrido, mas valeu, né? Pô, valeu. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui. É sempre muito bom poder trocar ideias, conversar sobre isso tudo, sobre o sistema de proteção de direitos de crianças e adolescentes. E agradeço o interesse e o convite de estar aqui para a gente trocar essa ideia, né? Ô Jackson, se você me permitir, eu prefiro que a gente vá conversando a partir das perguntas que surgirem, pode ser? A gente tinha alguma coisa inicial aí a respeito de destituição do poder familiar, né? Eu conversei com o Erasmo, aliás, não sei se o Erasmo tá na live, se tiver... fala, Erasmo, agora aqui, beleza? A respeito de destituição do poder familiar, né? Mas eu acho sempre legal, claro, a gente pode falar um pouco disso, mas de dar espaço realmente às dúvidas que surgirem, porque eu acho que isso é o mais importante, né? Da gente ir esclarecendo as dúvidas que eu estou assistindo. Bom, como eu havia conversado com o Erasmo antes, parece que o pessoal tem mais interesse nessa parte, né? Da destituição do poder familiar e tal. Vamos começar do começo, como diria o outro. Destituição do poder familiar é um processo extremamente delicado e que leva a uma das consequências, eu sempre gosto de mencionar isso, para que as pessoas tenham dimensão da importância desse processo, que leva a uma das consequências mais gravosas que o direito que o direito estipula, né? Nenhuma providência prevista na lei brasileira é mais grave do que a consequência advinda de um procedimento de destituição familiar. Nenhuma consequência, civil e socialmente falando, é mais severa do que você privar crianças de terem contato com seus pais e mães biológicos e também, de parte de pais e mães, de ficarem eternamente privados do convívio com seus filhos, né? É claro que a gente pode pensar, poxa, mas são pais e mães que são um pouco protetores, que se chegaram a esse ponto é porque já demonstraram que não têm condições de providenciar para as crianças aquilo de que elas necessitem para que se desenvolvam de maneira adequada e tal, tudo isso é verdade. Mas a gente não pode, a partir desse juízo, acreditar que isso se faz por dolo dos pais, por má vontade dos pais, que os pais façam isso porque deliberadamente queiram prejudicar a vida dos seus filhos ou porque não se importem com as vidas dos seus filhos. Normalmente o que acontece aí é a decorrência de um sistema social absolutamente desigual, num país com profundas desigualdades como é o nosso, né, desigualdades sociais, um país em que a pobreza gera consequências sociais severíssimas sobre todos os aspectos, e isso acaba fazendo com que a gente tenha dificuldades de em muitos dos ambientes, de formar pais e mães que sejam protetores com seus filhos, que saibam mecanismos de proteção. As pessoas podem dizer, isso é intuitivo. Isso não é intuitivo. Elas aprendem a ser pais e mães protetores também.
Claro que cada um com os limites das ferramentas que tenha recebido e tal, mas as pessoas, a paternagem e a maternagem é algo que também se ensina, né? Em muitos dos ambientes, a gente tem visto isso claramente, a gente não tem sabido fortalecer aqueles ambientes sociais de modo suficiente a fazer com que as crianças fiquem nos seus ambientes de origem, né? Então, quando a gente pensa num processo de destituição do poder familiar, a gente tem que tomar muito cuidado para não condenar pais e mães no sentido de achar que eles são necessariamente más pessoas, que são pessoas de péssimo caráter, de nenhuma ética. Isso nem sempre é verdade, na maioria das vezes não é verdade, né? Não é raro que a gente perceba que os réus de destituição do poder familiar, pais e mães das crianças, sejam pessoas que apenas se viram a vida inteira privadas de qualquer possibilidade de desenvolver mecanismos que sejam suficientes para criar adequadamente seus filhos, né? Isso se soma, como eu disse, a uma série de outras questões sociais, mas a gente precisa tomar muito cuidado para também não ter um olhar, para não aumentar a recriminação e a discriminação em cima dessas pessoas que, não raro, já se vêem à margem da sociedade há muito tempo. Claro que há casos e casos, mas isso que a gente observa na maioria das vezes, né? O Erasmo tinha feito algumas perguntas com relação a quem tenha, por exemplo, legitimidade para começar o processo de destituição do poder familiar, né? Quem que pode iniciar o processo de destituição do poder familiar? E aí, a doutora Juliana está aí, ela vai poder explicar melhor a parte do ponto de vista do Ministério Público, mas o Ministério Público é um dos legitimados, uma das pessoas que pode dar início ao processo de destituição do poder familiar. E além disso, qualquer outro interessado na destituição, né? Normalmente, o que acontece é que ou o Ministério Público propõe a demanda da destituição do poder familiar, ou então a pessoa que já esteja, que já seja guardiã da criança que pretende adotar, é quem pede a destituição do poder familiar e aí acumulada com pedido de adoção. Esses são casos mais raros, são casos que estão fora do cadastro e tal. Como regra, é o próprio Ministério Público o autor da ação de destituição do poder familiar. E o Erasmo também tinha pedido para eu discorrer brevemente sobre o trâmite do processo, né? O que acontece a partir disso? Aí entram com um processo, normalmente o Ministério Público ou o pertenço adotante, e aí o que acontece a partir disso? Depois que o processo tem início, o passo seguinte é citar os réus. Tentando tirar do juridiquês, citar os réus significa mostrar para o pai e para a mãe, dizer para o pai e para a mãe daquelas crianças que existe um processo em que se pede que eles deixem de ser pais e mães daquelas crianças, que eles sejam destituídos do poder familiar. A citação é o ato que serve para levar a quem é réu no processo o conhecimento de que aquele processo existe. E mais que isso, o conhecimento das alegações que foram feitas na inicial daquele processo, né, na petição inicial daquele processo, para que os pais, os réus, saibam do que eles têm que se defender, o que estão alegando contra eles. Isso faz parte de qualquer procedimento em um país com um sistema social, mas pautado pelas regras de uma democracia social, participativa. As pessoas têm direito de saber do que estão sendo acusadas, né? E têm direito de se defender amplamente a partir disso. Isso faz parte do devido processo legal. Então, depois que entram com a ação, o Ministério Público ou o interessado na adoção entra com a ação da destituição do poder familiar, o passo seguinte é levar para os réus, para o pai e para a mãe da criança, o conhecimento de que existe essa ação e de que eles precisam se defender. A gente explica os fatos que estão sendo alegados contra eles, por que estão dizendo que eles devem perder o poder familiar, e eles vão ter um prazo, então, para se defender. Eles vão ter um prazo para apresentar a contestação que eles tenham para apresentar, os fatos que eles tenham para alegar. Aqui tem um ponto que eu acho central em todo o procedimento de adoção. Sempre que a gente fala no mecanismo de adoção, no sistema judicial de adoção, a questão da citação na destituição do poder familiar me parece um ponto absolutamente central, de fundamental importância. Não é raro que seja esse dos principais entraves que a gente experimenta no procedimento de adoção em geral, né? Quando as pessoas fala-se muito na tal da burocracia da adoção, um termo que não me agrada, porque burocracia passa a impressão de ser aquela coisa desnecessária, aquela papelada desnecessária. Quando a gente pensa em burocracia, a gente pensa num cartório, numa coisa lenta, uma papelada desnecessária, e a adoção passa longe disso.
a demora que existe nos procedimentos de adoção é a demora necessária para a gente assegurar para aquelas crianças e para aqueles adolescentes que todos os direitos deles vão ser rigorosamente observados. A gente não vai tomar nenhuma providência acelerada, nenhuma providência que não esteja baseada em questões técnicas e que não sirva para atender ao superior interesse dessas crianças e desses adolescentes, né? Então, quando falam tanto por que demora tanto e tal, o tempo necessário para que o procedimento de adoção se faça de forma segura para a criança, normalmente é superior àquele que adotantes gostariam que fosse o real. Mas a gente não pode também, por conta disso, querer acelerar os processos além da conta e deixar de observar direitos dessas crianças e desses adolescentes envolvidos nesse processo. A gente sempre precisa colocar as duas coisas na balança. A gente, claro, tem que fazer com que o procedimento seja o mais célere possível, mas sempre dentro da absoluta margem de segurança que a gente tem que ter, de que a decisão que a gente vai tomar a partir disso, efetivamente seja a que atenda mais amplamente os direitos das crianças e dos adolescentes envolvidos naquele processo. E um dos pontos centrais aqui, especialmente que tem relação com essa demora, é a citação na destituição do poder familiar. Por que isso é complicado? Porque não é raro que a gente encontre casos, por exemplo, em que a mãe é uma pessoa que está lá presente, a gente sabe onde a mãe da criança está, a gente conhece a casa da mãe da criança, o sistema de assistência social do município está lá respaldando a mãe o tempo inteiro, já tentou trabalhar com a mãe e realmente não houve evolução e tal, mas o pai que registrou a criança, muitas vezes, está desaparecido há muito tempo, ninguém sabe onde ele está. A questão, como eu disse, é que esse processo é aquele que vai impor, para quem é réu, a pior consequência que o direito pode ter. Quem já assistiu outras lives minhas já deve ter me ouvido fazer essa comparação. A consequência da destituição do poder familiar, não raro, é mais gravosa que a da pena de morte. Se você perguntar para pais e mães se eles preferem morrer ou nunca mais ver seus filhos, a maioria provavelmente vai responder que prefere morrer. A dor de ficar separado dos seus filhos para o resto da vida é tanta que muitas vezes a sanção da pena de morte não vai ser tão gravosa quanto privar aqueles pais para o resto da vida de ter contato com seus filhos. E, de novo, eu insisto nisso, a gente não pode ter a visão preconceituosa e equivocada de que esses pais não estão nem aí mesmo, para eles não vai ser dor nenhuma. Isso é mais do que comprovado. Psicologicamente, isso é uma marca que os pais vão carregar para o resto da vida deles, de estarem privados dos seus filhos. Então, isso tem realmente uma consequência social muito gravosa. A gente não pode fazer do processo de destituição do poder familiar algo, cita aí, ele contesta e vai de qualquer jeito, e a gente tira logo os filhos dele e está tudo certo. Não é assim que funciona, porque a consequência é muito grave, inclusive para as crianças. Ainda que, ao final, para as crianças, seja melhor que elas efetivamente saiam do poder familiar daquele pai e daquela mãe e passem para o poder familiar de pessoas que queiram adotá-las, ainda que essa seja a melhor consequência, haverá para aquelas crianças, inegavelmente, consequências psicológicas para o resto da vida de estarem privados de seus pais e de suas mães biológicas. Ainda que elas tenham passado por situações de extrema dificuldade, tenham passado fome, tenham apanhado, o que quer que seja. A gente vê casos realmente graves envolvendo crianças acolhidas. Ainda assim, mesmo nesses casos, ao longo da vida, a consequência dessa criança estar separada dos seus pais biológicos sempre existe. Ainda que seja melhor colocá-las com uma família substituta, com uma família adotante. Então, por conta disso, é essencial que a gente, no processo de destituição do poder familiar, observe todas as etapas com rigor. A gente não pode fazer do processo de destituição do poder familiar um mero um processo de faz de conta. Falar, isso aqui é uma etapa para ser cumprida, a balela, vamos mandar logo isso aqui para colocar logo essa criança com uma outra família substituta. Não é assim que funciona. Então, e aqui eu volto à história da citação do réu. O pai está sumido, a gente não sabe o endereço do pai, e o problema é esse. Como a gente não sabe o endereço do pai, a gente não sabe a história que está por trás disso. A gente não sabe se esse pai foi privado de ter contato com o filho por alienação parental, o que quer que seja. A gente não sabe se esse pai é efetivamente indolente e não está nem aí. A gente não sabe se esse pai encontra o filho ocasionalmente e nunca veio notícia disso nos autos. Então a gente tem que procurar esse pai para entender qual é a história dele, já que a gente está dizendo para ele que ele nunca mais vai poder ver o filho dele. Para procurar esse pai dá trabalho, a gente tem que pedir ofício para uma série de lugares, porque é uma pessoa de que a gente sabe apenas o nome.
tá lá, João da Silva é o pai do menino que está ali no processo, mas a gente não sabe onde ele mora, se ele está vivo, se ele não está, e a gente tem que expedir uma série de ofícios para encontrar esse pai. Vem as respostas dos ofícios, indicam, olha, esse pai aqui tinha um endereço que estava no, sei lá, no estado de Mato Grosso. Aí a gente vai ter que expedir uma carta precatória para o estado de Mato Grosso, para tentar citar esse pai no estado de Mato Grosso. Isso pode demorar alguns meses e a gente descobre que o pai realmente morou lá, mas mudou de endereço. Agora ele é caminhoneiro, sei lá, e está morando agora no Maranhão. Né? A gente continua tendo que encontrar, localizar esse pai para entender que motivos, primeiro, se é verdade que esse pai se descuidou do seu filho, que motivos ele o levaram a isso. Né? Então, o momento da citação na destituição do poder familiar é um momento essencial e realmente é um momento trabalhoso, que pode efetivamente demandar alguns meses do processo, que não seria desejável, mas infelizmente dentro de um processo, de um procedimento democrático do direito e da ampla defesa, é essencial que seja rigorosamente observado. Então, a gente já teve a petição inicial, vamos supor que o réu já tenha sido citado, agora ele vai ter oportunidade para contestar, para oferecer as respostas que ele tem, a defesa que ele tenha. Estão dizendo que ele é mau pai, que ele não tem contato com seu filho, que ele não soube cuidar adequadamente do seu filho e que por conta disso ele tem que ser privado de ver seu filho pro resto da vida. A gente precisa ver que respostas ele tem para dar para isso. Isso ele vai fazer na contestação. Depois que ele apresenta a contestação, o que acontece normalmente é a gente colher um estudo técnico baseado no setor técnico do fórum, psicólogas, psicólogos e assistentes sociais que vão atrás de entender qual é a história dessa criança. Vão fazer a análise psicossocial dessa criança e da família dessa criança. Então vão conversar com a criança, vão conversar com a mãe da criança, com familiares daquela criança, né, com tios, irmãos, avós e tal, e eventualmente com o pai se estiver presente, para a gente entender qual é o histórico familiar daquela criança e que consequências psicológicas houve para aquela criança do pouco cuidado que alegadamente tiveram com ela. Feitos esses estudos, normalmente a gente vai para a parte da audiência, então a gente realiza uma audiência ali com, de novo, pai, mãe, testemunhas de eventuais fatos que tenham sido praticados com aquela criança. A gente pode ouvir de novo o setor técnico na audiência, normalmente é uma audiência complicada, assim, é uma audiência trabalhosa e muito emotiva, inclusive. Né? Em muitos casos é uma audiência muito dura de se fazer, assim, porque a gente percebe que pais e mães muitas vezes estão ali absolutamente desprovidos realmente de qualquer mecanismo, de ferramentas de cuidado, embora tenham o desejo de cuidar adequadamente dos seus filhos e não saibam como. Então é uma audiência muito dura de se fazer. E depois disso, depois de colhidos todos esses elementos, sempre com a participação do Ministério Público, o Ministério Público também vai se manifestar depois da audiência, vai dizer a impressão que ele teve do processo, e aí o juiz ou a juíza vão sentenciar e vão decidir que rumo dá para aquela criança. Se vão efetivamente destituir o poder familiar que incide dos pais sobre aquela criança ou não. Grosso modo, e bem rapidamente, sem grandes minúcias, esse é o procedimento da destituição do poder familiar que, repito, costuma levar à consequência mais gravosa de todas as que o direito pode trazer, inclusive mais gravosa que a pena de morte, que é reprimida por órgãos de direitos humanos. Né? A ONU, por exemplo, recomenda fortemente que países que sejam signatários das suas convenções acabem com a pena de morte nos seus países. A gente está impondo aqui uma consequência que pode ser, muitas vezes, mais severa que a própria pena de morte. Né? Bom, grosso modo era isso. Não sei se tinha mais alguma coisa para a gente fazer nessa parte inicial aí. Se alguém quiser fazer alguma ponderação, fazer alguma pergunta, eu acho que de início o que a gente tinha de principal para falar é isso, para a gente poder ir tocando aqui a live. Doutor, quanto tempo demora esse processo de destituição? Quanto tempo ele, em média, demora e qual é o prazo que a lei prevê para isso? Tá. A lei prevê o prazo de 120 dias para esse processo terminar. E aqui acontece uma coisa curiosa, né? Esse prazo de 120 dias vinha previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990, desde quando o ECA foi instituído. Vai fazer 30 anos agora, dia 13, né, de julho. 120 dias para a destituição do poder familiar. E lá atrás, o ECA não previu prazo nenhum para adoção, nem para habilitação para adoção. Então, só tinha prazo para a destituição do poder familiar. Aí, recentemente, houve uma alteração legislativa que passou a prever prazo para destituição, para habilitação e para adoção. Tanto para habilitação quanto para adoção, passou a prever o prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 120 dias.
Então, tanto a habilitação para adoção quanto a adoção em si tem 240 dias de prazo, 120 prorrogáveis por mais 120. No entanto, a destituição do poder familiar, que é de longe o processo mais complexo desses todos, muito mais complexo que uma habilitação para adoção, que é um processo relativamente simples, e não raro, muito mais complexo que as próprias adoções, para a destituição do poder familiar, o prazo que a lei prevê é exclusivo de 120 dias. Existe uma clara incongruência na lei entre o prazo previsto para a destituição do poder familiar e o prazo previsto para as habilitações e para as adoções. Esse prazo de 120 dias que a lei prevê é claramente insuficiente, na vasta maioria das vezes, para que a gente faça de novo um processo com a observância de todas as etapas e com a preservação dos direitos da criança e dos pais. E é muito comum que, em média, o processo acabe demorando mais que isso. Se a gente for pegar a média dos processos de destituição do poder familiar, claro, não estou dizendo do processo que andou mais rapidamente, nem daqueles que demoram 2, 3 anos, porque existem também processos de destituição que acabam demorando 2, 3 anos por uma série de fatores, porque cada história é uma história. Se a gente for pegar a média dos processos de destituição do poder familiar, a gente fez um levantamento na Corregedoria em 2018, salvo engano, dos processos de destituição do Estado todo. E se a gente for pegar a média de tempo, dava alguma coisa como 1 ano e 4 meses, tomando pela média. De novo, existem prazos, existem processos que demoram 2, 3 anos, existem processos que são resolvidos em 6 meses. Mas, na média, os processos demoravam cerca de 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses. Os processos de habilitação para adoção demoravam cerca de 8 meses e os processos de adoção, efetivamente, demoravam cerca de 1 ano. Doutor, depois da decisão do juiz de conceder a destituição do poder familiar, que geralmente é requerida pelo Ministério Público, qual que é o prazo que há para recorrer dessa decisão da destituição e quem que pode recorrer? Pode recorrer quem perdeu, certo? Então, desculpa, só uma coisa, eu estou ouvindo uma campainha insistente aqui, eu não sei exatamente o que está acontecendo com essa campainha, mas se a gente tiver alguma forma... Eu acho que são pessoas entrando na live, mas eu não sei o motivo também. O pessoal que está entrando, que fica dando esse barulhinho, né? Entra, sai, então, entra, sai. Se for possível a gente cortar esse barulhinho, isso vai me fazer muito feliz. Paloma, acho que tem que ver se Como é que é? Acho que a Paloma que tem que ver se consegue. Ah, não, beleza. Voltando, vai recorrer da destituição do poder familiar a pessoa que perder. Né? Então, se por acaso o pedido de destituição do poder familiar for procedente, ou seja, se a gente destituir os pais do poder familiar, vão recorrer da destituição do poder familiar os pais que perderam. Podem recorrer os pais que perderam. Se por acaso a gente julgar improcedente o pedido e entender que não é caso de destituir os pais do poder familiar, pode recorrer aquele que entrou com ação, ou o Ministério Público ou o adotante, se for o caso. Doutor, e sobre a possibilidade de uma criança ir para adoção, ser encaminhada para adoção, sem esse processo de destituição do poder familiar estar concluído? O que o senhor pode falar para a gente? Existe a possibilidade. A lei, o ECA prevê expressamente, inclusive. Na verdade, esse era um procedimento que juízas e juízes já tomavam mesmo antes da expressa previsão do ECA. Né? O que acontece é que quando a criança é acolhida, quando a gente faz o processo de acolhimento, existe uma decisão que é dada naquele processo, que é a suspensão do poder familiar. Então, o poder familiar ainda não está destituído, ainda não acabou de vez, os pais continuam sendo pais daquela criança, mas eles estão com o poder familiar suspenso, ou seja, aquele poder familiar para de surtir efeitos sobre aquela criança, ele está suspenso. Nesses casos, é possível que a criança já seja colocada sob guarda de pretensos adotantes. Né? Então, a gente vai olhar quem está na fila da lista de adoção ali e colocar a criança sob guarda da próxima pessoa da fila, né? Da fila daquela comarca. Para isso, a gente tem que tomar várias providências aqui. Primeiro, a gente tem que entender se a criança já está preparada para isso. Isso é um ponto muito importante, que é muito negligenciado nas conversas, não no fórum, mas nas conversas, raramente falam disso. E é absolutamente essencial que a gente atente para a situação da criança, porque quando a criança é separada dos seus pais, ela vive um processo de luto, né? um processo de rompimento da convivência com seus pais, acarreta para aquela criança um processo de luto verdadeiramente psicológico. Ela vai viver o luto, ela vai ter que superar aquele luto da separação. E não é raro que nos primeiros meses, logo depois do acolhimento, a criança não esteja preparada para ser inserida numa nova família.
É natural que a criança tenha que passar por uma psicoterapia, por um acompanhamento psicológico, para ela entender o que está acontecendo, para que só então ela esteja psicologicamente apta a ser colocada sob cuidados de uma família substituta. Esse é um ponto muito importante. A gente tem que atentar para a situação da criança. A gente não pode achar equivocadamente que a criança destituída sempre está pedindo, pelo amor de Deus, para ir para uma outra família, e quanto antes a gente colocar a criança numa outra família, melhor. Não é assim. Muitas vezes, acelerar esse procedimento da colocação da criança sob guarda de uma outra família é a chave para fazer a adoção dar errado. Se a gente não respeita o período de luto da criança, e aí isso vai variar caso a caso, claro, são as psicólogas que vão ter que analisar se a criança já superou o luto e tal. Se a gente não respeita o período de luto, a gente está criando toda a cama para dar errado lá na frente. Então, a gente tem que atentar para isso, tem que fazer com que a criança passe pela psicoterapia, tem que respeitar o tempo da criança e observar a partir de que momento ela está apta a ingressar numa nova família. Feito isso, a gente pode perfeitamente colocar essa criança sob guarda da família adotante, da família que está habilitada para adotar, antes mesmo do trânsito em julgado da destituição do poder familiar, antes mesmo de terminar o processo da destituição do poder familiar. Isso pode acontecer. Mas a gente tem sempre que avisar o adotante do risco implicado nisso. O adotante tem o direito de saber que aquele procedimento de destituição ainda não terminou e que eventualmente pode ser julgado improcedente. O pedido pode ser julgado improcedente. Então, eventualmente, pode acontecer de aquela criança ter que retornar para a sua família de origem. É muito raro, verdade seja dita, é muito raro, porque a gente só vai tomar a decisão, promotoras, promotores, juízas e juízes sentam, conversam e só vão tomar essa decisão de colocar a criança numa família substituta se estiver muito bem delineado que ali realmente a chance de ser improcedente pedido de destituição é muito pequena. Então, a gente só vai tomar essa providência nesses casos. Mas, de qualquer forma, quem está adotando, a pessoa que chegou para adotar, os adotantes têm o direito de saber que, naquele caso específico, a destituição do poder familiar ainda não foi definitivamente decretada e que, bem ou mal, sempre há o risco de a criança ter que voltar para a sua família de origem. A gente sempre tem que tomar esses cuidados para evitar problemas depois. Mas, colocar a criança sob guarda da família substituta, guarda para fins de adoção, ainda durante o procedimento de destituição, é normalmente uma providência salutar se a gente respeitar o tempo da criança. Salutar porque a gente vai reduzir consideravelmente o tempo que a criança vai ficar acolhida. E já vai fazendo com que o estágio de convivência na adoção comece a andar. A gente já vai ter como começar a analisar a relação, o vínculo afetivo que está se formando entre aquela criança e os pretensos adotantes. Ou seja, a gente ganha tempo de vários lados aqui. Repito, desde que a gente observe o tempo da criança também. Isso é essencial, eu gosto de chamar atenção para isso. Bom, nós temos visto muitos casos no mundo da adoção de devolução, da chamada devolução, que é um termo que juridicamente não existe na adoção, né? Quando ocorre essa devolução, né, de uma criança que foi adotada, no caso da criança não estar ainda registrada no nome dos pais, o processo de adoção não ter terminado ainda, é uma situação. O caso da criança já estar registrada no nome dos pais, que é aqueles casos que eles falam, devolveu depois de 5, 6 anos que já estava adotado, né? Ocorre uma DPF, normalmente é feita a ação de destituição do poder familiar, como que funciona? Vamos lá, isso que você mencionou é bem importante, Jackson, esse conceito é bem importante. Não existe devolução de criança. Devolução a gente faz de carta, de correspondência, de mercadoria que veio defeituosa. Criança não. Não existe a ideia de devolução de criança. O que aqui pode acontecer 2 fatores. O primeiro é o estágio de convivência se mostrar infrutífero. Então, a gente colocou a criança, começando o procedimento de adoção, a gente colocou a criança sob guarda dos adotantes e o estágio de convivência não evoluiu como a gente desejava. Ficou claro que existe ali uma incompatibilidade e que, por qualquer razão, a gente não conseguiu fazer com que houvesse adaptação entre a criança e a família adotante. Nesses casos, o que acontece é que a adoção nem vai para frente. Então, no próprio estágio de convivência, a gente já breca a adoção. Volta tudo para trás. E aí a gente vai ter que ver que consequências advêm disso e quais foram os fatores que levaram a esse problema da destituição do poder, a esse problema da falha
na adoção, né, no estágio de convivência. Pode acontecer disso decorrer de um despreparo dos adotantes, aí a gente vai ter que corrigir isso, vai ter que fazer uma readequação, reabilitar os adotantes, pensar qual é o problema que vem disso. Pode acontecer disso ser decorrência de a gente ter andado rápido demais com relação, como eu disse, ao processo de luto da criança. Os adotantes estavam muito bem, mas as crianças não estavam preparadas para isso ainda, pode acontecer também. Enfim, existe uma série de fatores que podem levar o estágio de convivência não ser frutífero. Isso é uma coisa. Outra coisa é a adoção já está ultimada, né? Nas hipóteses em que a adoção já está ultimada, a criança é filha para todos os efeitos. Então, não faz nenhuma diferença a origem da filiação. Se ele é pai ou mãe biológicos ou por adoção, a consequência é rigorosamente a mesma. É pai para todos os efeitos jurídicos são rigorosamente iguais. Então, se por acaso, mais adiante, a gente percebe que aqueles que adotaram a criança também não conseguem cuidar da criança adequadamente, a criança continua em situação de risco mesmo com os adotantes, o que vai acontecer é, de novo, uma destituição do poder familiar dos adotantes. É a mesma consequência que houve para os pais biológicos, para os pais não existe, na verdade, pai biológico e pai adotivo, né? A gente fala isso inadequadamente, né? Pai e mãe são pai e mãe. As mesmas consequências que vieram para os primeiros pai e mãe daquela criança ocorrem para o pai e mãe desse momento, né? Então vai haver uma nova destituição do poder familiar agora desses segundos pais e mães. E a partir disso existem outras consequências previstas na lei, né? A lei estipula expressamente outras consequências. A primeira delas é excluir aqueles adotantes para sempre do cadastro do Sistema Nacional de Adoção. Isso foi uma expressa previsão prevista agora com a reforma, né? Eles vão ser excluídos do cadastro de adoção. Claro, ressalvada alguma situação excepcional que demonstre que eles não deram causa à destituição, que houve alguma situação absolutamente excepcional que demonstre que aquelas pessoas continuam aptas a adotar uma outra criança. Mas uma das principais consequências é aquelas pessoas não vão mais poder adotar. Existem também outras consequências de ordem civil, né? Dependendo da situação, isso pode acarretar para a criança direito à indenização, né? Indenização por danos morais e indenização por danos materiais. Danos materiais que eu digo aqui normalmente são cuidado, tratamento psicológico da criança. Então, dependendo da situação, dependendo do que ocorreu, se houver responsabilidade dos adotantes, os adotantes podem ser condenados a custear tratamento psicológico, por exemplo, para aquela criança. Podem ser condenados a pagar alimentos para aquela criança também, né? Manter a criança com a mesma situação civil cotidiana que ela tinha enquanto estava sob cuidados dele, estudando no mesmo colégio, por exemplo. Quero dizer o seguinte, a criança não pode ser punida tão amplamente que ela, além de se ver privada dos seus pais, ainda tenha, por exemplo, que se privar do convívio escolar que ela teve por 2 ou 3 anos, na hipótese de adoção ter desandado depois de 2 ou 3 anos, né? Então a criança estava naquele ambiente escolar, ela já está se vendo privada por uma segunda vez dos seus pais e mães, já aconteceu com pais e mães biológicos, está acontecendo de novo. Isso é uma marca indelével na vida da criança, uma ferida sobre a outra. A gente ainda vai privá-la do convívio escolar, a que eventualmente ela já tivesse adaptada, a gente não pode fazer isso. Então, eventualmente, os pais podem ser condenados, por exemplo, a manter a criança naquela escola até que ela se forme. Podem ser condenados a pagar alimentos mesmo, roupa, comida, né, para aquela criança, para manter o status social que aquela criança tinha. Então, enfim, além da consequência dessas pessoas não poderem mais adotar, ainda pode haver a consequência civil de indenização e de pagamento de verba alimentar. Bom, acho que, por enquanto, a gente já esclareceu, o doutor já esclareceu as dúvidas para a gente. Vamos passar a palavra para a doutora Juliana. O doutor continua acompanhando a gente tem algumas dúvidas também, que acho que o doutor vai poder ajudar a gente mais para frente. Mas vamos dar a palavra para a doutora Juliana agora, que é promotora de justiça de Embu das Artes, para ela nos agraciar também. Boa noite, Jackson, Berê, estudamos juntos, né? Que honra estar aqui falando
com esse juiz que eu tenho uma super admiração. Sou fã do Dr. Berê, sempre falo para ele, né? E falo para meus colegas de rede lá de Embu das Artes, quando eu tenho uma dúvida assim muito grave, que eu falo o que eu faço agora, eu peço ajuda para ele. Inclusive Porque hoje isso eu é aceitei. absolutamente recíproco. Normalmente termina pior, sai com mais dúvida do que começou, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Sempre me ajuda muito. E até hoje eu aceitei o convite, que eu falei, eu vou falar depois do Iberê, então tudo bem que vai sobrar pouca coisa para eu falar, que ele já vai esclarecer tudo, eu falo uma coisinha ou outra, já tá ótimo. Não, Pelo brincadeira. contrário. Imagina, eu agradeço, então, os grupos de apoio que convidaram a gente, pela honra, né, de estar aqui falando e de poder esclarecer alguma coisa, contribuir de alguma forma, grupo de apoio Adote Amor, grupo de apoio Bem Querer, Instituto Nacional de Adoção e Convivência Familiar, obrigada pelo convite. Os grupos de apoio fazem toda a diferença, né? Quando eu entrei na carreira, não existiam tantos grupos de apoio, hoje existem muitos. Eu acredito que, fora o Dr. Iberê, que é o marco de incentivo à adoção tardia, os grupos de apoio também incentivam demais a adoção tardia, né? Porque eles trazem esclarecimento, trazem informações, isso é muito legal. Eu também ganhei uma pauta sobre o que eu deveria falar hoje, né, Jackson? Erasmo. Então, eu vou começar falando sobre o papel do MP, se vocês me permitem, eu vou inverter um pouco as perguntas. Nessa questão da ação da destituição, né? Como o doutor Iberê já falou, né, e eu endosso, eu ressalto, a ação de destituição de poder familiar, ela é muito gravosa para os pais e para os filhos, né? Não há dúvida nenhuma. E o Ministério Público tem um papel. Para eu falar do papel do MP na ação de destituição, eu gostaria de antes falar um pouquinho do papel do MP antes da destituição, que é o nosso principal papel, de tentar fazer com que a criança e o adolescente permaneça na sua família. Antes do Ministério Público ingressar com uma ação de destituição de poder familiar, o Ministério Público tenta manter aquela criança na sua família, aquele adolescente na sua família. É para isso que a gente luta. É essa sociedade que a gente quer, a sociedade em que as famílias conseguem acolher os seus filhos. Às vezes uma mãe está com problema de drogadição, às vezes um pai está ali com algum problema de alcoolismo, ou aquela mãe tem algum rebaixamento intelectual, mas tudo bem, a avó dá conta de cuidar daquela criança, apoia aquela mãe, a tia dá conta de ajudar, e a gente consegue, às vezes, bolar uma estrutura em que a criança fica na sua família. Então, o Ministério Público recebe diariamente inúmeros relatórios de conselho tutelar, de CREAS, às vezes de escola, dando conta de violações de direitos, e o papel do Ministério Público é imediatamente tentar ajudar aquela família, fortalecer aquela família para que ela fique com a sua criança, para que ela cuide da sua criança. Então, por exemplo, recebi um relatório dizendo que houve castigo físico de uma mãe, né, a um filho. Então, a gente vai tentar entender o que aconteceu com essa mãe, por que ela está usando da agressão física para corrigir o seu filho, será que ela está com problema com droga? Será que ela tem alguma questão psiquiátrica? Então, vamos ver, é droga? Vamos encaminhar essa mãe para um CAPS? É uma questão psiquiátrica também? Vamos procurar uma ajuda psiquiátrica para ela? Vamos fortalecê-la? É uma questão financeira? Vamos tentar fortalecê-la com os programas que existem no município, geração de renda, enfim. Primeiro, a gente tenta ajudar aquela família, ou aquela mãe realmente naquele momento não está conseguindo cuidar. A gente vai procurar a avó, a gente vai procurar o avô, a gente procura o pai, a gente procura o tio. A nossa providência é sempre tentar manter a criança na sua família. Quando realmente não é possível, em situações muito graves, de violações muito graves, ou em que a gente verifica que mesmo dado o encaminhamento para aqueles pais, os pais não aderem aos encaminhamentos que foram dados. E aí eu endosso a fala do Iberê, não é por uma culpa dos pais, às vezes eles estão repetindo um ciclo. Gente, 99% dos casos que eu vejo de destituição de poder familiar, quando é feito um histórico da vida daquela mãe, daquele pai, a gente vê que eles também tiveram seus direitos violados, ou estão tendo, às vezes, naquele momento, né, direitos
fundamentais violados e culmina no acolhimento do filho deles e tal. Enfim, a gente não está aqui para julgar, né? Mas, e sim para proteger a criança e o adolescente. E, às vezes, a única forma de proteger a criança e o adolescente é encaminhando para um serviço de acolhimento institucional ou acolhimento familiar, que agora a gente tem em das Artes, né? Estamos muito orgulhosos de termos o acolhimento familiar em Bu. Ainda mais na pandemia, em que colocar uma criança no abrigo na pandemia é complicadíssimo. É bem melhor colocá-la numa família em qualquer circunstância, mas na pandemia mais ainda. Enfim, quando essa criança precisa mesmo ir para um acolhimento familiar, a gente realmente não conseguiu identificar um familiar ali que pudesse emergencialmente estar com aquela criança, e a criança vai para o abrigo, aí então o abrigo, ou o serviço de acolhimento, como vocês, cada comarca chama de um jeito, né? Abrigo, entidade de acolhimento, eles têm que ter técnicos, né? Assistente social, psicólogo, que vão avaliar a situação daquela criança, e novamente, às vezes já foi feita uma busca enquanto a criança não foi para o abrigo, mas entrando no abrigo, é refeita essa busca pela família extensa e é avaliada novamente essa mãe, esse pai, ou pela primeira vez, às vezes a gente tem um primeiro contato e já tem que fazer um acolhimento em razão da gravidade da situação. Mas, enfim, há uma avaliação dos pais, há uma avaliação da família extensa que a gente busca mesmo, às vezes a gente busca em outro estado, às vezes a gente vê que tem uma avó na Bahia, tem um tio no Mato Grosso, enfim, a gente vai fazer essa busca. E quando o abrigo, né, e às vezes o abrigo é amparado, o setor técnico do abrigo é amparado por outros profissionais, e em Embu a gente conta com o apoio do CREAS, né, que é o Serviço de Referência, especializado, né, na assistência social. Eles ajudam a gente a fazer os abrigos, né, a fazer busca, quando a gente não encontra mesmo familiar, quando realmente há uma análise de que aqueles pais não são protetivos e não há um potencial deles se tornarem protetivos, aí então o Ministério Público vai receber um parecer do abrigo ou do CREAS, né, normalmente do abrigo, por meio de um relatório, dizendo que é caso de destituição de poder familiar. Aí, então, o promotor vai ter 15 dias para entrar com a ação de destituição do poder familiar. E olha quanto tempo, né, que a gente trabalhou antes de se chegar nisso. Qual é o papel do Ministério Público nessa ação? Não é porque o Ministério Público ajuizou a ação, é importante dizer, que a gente está vinculado àquele pedido de destituição. O Ministério Público, na ação de destituição, ele está ali para proteger a criança e o adolescente, está ali pelo interesse da criança, o melhor interesse da criança. Pode ser, então, que no curso da ação de destituição surja ali algum familiar ou os pais biológicos dão uma guinada naquela situação que a gente imaginava que era para destituição, a gente verifica que não é. Então, o próprio Ministério Público pode pedir a improcedência da ação, né? Mas, na maioria dos casos, quando o MP entra com a ação, já houve ali algum estudo por parte de profissionais, né, assistente social, psicólogo. Normalmente a ação vai caminhar para uma destituição. O que é importante dizer é que uma coisa é a ação de destituição, quando o promotor ingressa com a ação de destituição de poder familiar. Outra coisa é quando o promotor resolve pedir a consulta ao cadastro de adoção. Não é porque o promotor entrou com uma ação de destituição que necessariamente ele imediatamente já entra com um pedido de consulta ao cadastro. A gente tem uma cautela de verificar caso a caso quando é o momento de pedir a consulta ao cadastro. Então, respeitando o tempo da criança, verificando naquele caso concreto se realmente já houve um esgotamento de busca pela família extensa. Então, a gente só pede mesmo a consulta ao cadastro de adoção quando a gente está seguro de que realmente é caso de fazer a consulta. E às vezes a gente, né, Malu, às vezes a gente ainda entra com um pedido de consulta e no dia seguinte eu falo, Malu, pare tudo, que eu tô aqui com um pouquinho de dúvida, a gente já para, ela não faz a consulta, né, Malu? A gente só faz realmente a consulta. A Malu, para quem não sabe, é assistente social do fórum, ela está aqui ouvindo, eu estou olhando para ela. E ela faz as consultas lá em Embu, para os nossos os habilitados, né, de Embu e de outras comarcas. Enfim, basicamente é esse o papel do MP. O que mais que veio de pergunta aqui para mim?
se o casal se recusar, o pretendente, desculpa, se recusar a receber uma criança que não está com destituição de poder familiar encerrada, isso vai ser considerado uma recusa injustificada? Por que essa pergunta? Porque com essa mudança no Estatuto da Criança e Adolescente de 2017, a partir de 3 recusas injustificadas, o cadastro daquele pretendente ou dos pretendentes deve ser reavaliado, né? Ele deve ser reavaliado para verificar por que ele está recusando crianças ou adolescentes que estão no perfil dele. Veja, se o pretendente se nega a receber uma criança que não está com a destituição, com trânsito julgado, eu não entendo isso como um recusa injustificado. Não sei qual é o parecer do Iberê, mas veja, ele não é obrigado a aceitar uma criança que não está com a destituição, com trânsito julgado, porque às vezes isso vai gerar nele uma ansiedade tão grande, uma angústia, um medo dessa destituição dar uma viravolta, né, e dar uma improcedência, ou às vezes dá uma procedência, o juiz julga procedente, mas o pai ou a mãe recorre, e aí lá no tribunal pode vir uma improcedência daquela destituição. Então isso é tão tenso, é tão delicado, né? Você receber uma criança, se apega, cuida como seu filho, de repente ter que devolver, é uma recusa justificada. Mas eu gostaria de dizer que a gente não faz mesmo consulta de forma temerária. A gente realmente não há garantia, tá? Não há garantia de que a criança vai se tornar seu filho. A gente não tem como dar essa garantia de que a ação vai ser, né? Não posso chegar e falar, não, fica tranquilo, que é 100% certeza que vai dar procedência. Não tem como. Não tem como, a gente não sabe o que vai acontecer, até porque, às vezes, você trabalha com o juiz, você acredita que o juiz vai até julgar desse jeito, mas você não sabe o que vai acontecer no tribunal. Né? Exato, então, era isso que eu ia falar, gente. Nem eu posso garantir. O Tribunal de Justiça, né? O que está acontecendo no STJ? O STJ não raro reverte as decisões, né? Nem me fale, que é o pânico, o medo que acho que de todo pretendente é esse, né? A parte recorrer e lá na frente ter que devolver a criança que você tem como filho. Então, aquele que se recusar, é justificada essa recusa. E, de repente, se a parte quiser bater um papo com o pretendente quiser bater um papo com o promotor da sua comarca, porque tem casos que são mais complexos, tem casos que são, por exemplo, o pai e a mãe nem contestam, às vezes, a ação de destituição. Aí fica mais tranquilo dele saber que, naquele caso, não houve nem contestação, então é difícil que haja um recurso, né, de uma parte que nem apareceu, foi citada pessoalmente, nem contestou. Então, veja, às vezes, conversar, pedir uma orientação para o promotor da sua comarca, às vezes pode te dar uma maior segurança. Agora, certeza, nenhum promotor, nenhum juiz, ninguém vai poder te dar, né? De que você, antes do trânsito julgado, o filho será seu. Não tem, infelizmente, não tem como garantir, não. Desculpa, posso só fazer mais uma... Oi? Desculpa, vou só fazer mais uma observação claro. aqui. Além disso tudo, para reforçar que eu realmente acho que não é caso de tomar isso como uma recusa injustificada, além disso tudo, as hipóteses são tão variadas que a gente não pode, de antemão, dizer que, pô, que absurdo, como é que o cara recusa uma criança sobre a qual ainda incide o poder familiar? Existem tantas hipóteses nos processos de destituição do poder familiar, as situações são as mais diversas, a gente não pode tomar de antemão isso como uma recusa injustificada. É claro que a gente vai ter que ouvir a pessoa para entender por que ela está dizendo não, né? Mas normalmente passa muito pela história da ansiedade a que a Juliana se referiu, né? A gente não pode impor para os adotantes. Veja, colocar a criança sob família substituta durante o procedimento de destituição do poder familiar é uma exceção. É uma possibilidade, mas é uma possibilidade excepcional. A gente não pode, além de tudo, impor esse fardo aos pais, aos adotantes, como se fosse uma coisa compulsória, né? Então, realmente, as hipóteses são tão variadas que não faz sentido a gente, de antemão, entender que isso é uma recusa injustificada. Desculpa, só para não perder o bonde. Não, é isso mesmo, né? Seria uma covardia, né? A pessoa ainda ficar com uma recusa injustificada
no cadastro dela, né? Aí a outra pergunta já foi respondida, quanto tempo demora uma ação de destituição de poder familiar? Eu dei uma analisada na minha comarca, realmente é isso, em torno de 8 meses, 1 ano, e às vezes tem ações que, pela peculiaridade, né, do local onde está o pai, ou às vezes é solicitado um laudo psiquiátrico, enfim, cada ação tem uma particularidade, às vezes ela acaba se arrastando aí por 2 anos e meio, assim, mas não costuma passar disso. A nossa média é de 8 meses a 1 ano, às vezes 1 ano e meio, né? Porque a manutenção da criança na família biológica é privilegiada na ação de destituição do poder familiar. Veja, está expresso no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Artigo 19, é direito da criança e do adolescente ser criado no seio de sua família, artigo 100, inciso 10, mas não vou ficar falando juridiquês, mas é isso, e é intuitivo, né? Aquela sociedade em que a gente quer viver é aquela sociedade em que a família cuida dos seus filhos, né? E, por fim, o que pode ser feito para agilizar as ações de destituição de poder familiar? Olha, é ficar em cima, né? Eu fico em cima, parece um pitbull em cima das minhas ações de destituição. Não porque eu quero atropelar a ação, é porque tem algumas coisas que é possível que ande no prazo certo. Por exemplo, o pai não foi localizado, aí ele precisa ser citado por edital, né? Porque a lei diz que tem algum órgão vai publicar que existe uma ação de destituição contra ele. Aí ele tem direito a um curador especial, né? A gente, pelo menos, em Imbu nomeia, e aí o curador especial é um advogado que vai fazer a defesa daquele pai que não foi localizado. Veja, às vezes o juiz pede para a OAB nomear um advogado, mas para o processo ali fica 1 mês, a OAB não nomeou ninguém. Aí a gente falou, vamos nomear logo esse advogado? Aí o advogado é nomeado, às vezes passa 1 mês e não vem aquela contestação. Aí a gente fala lá com o cartório, o pessoal do cartório, será que dá para pedir para o advogado apresentar logo? Então a gente tem que ficar em cima, o juiz fica em cima. É muito legal quando o juiz, o cartório, o promotor tratam a infância como prioridade absoluta, como deve ser mesmo, tratando aquele processo como o principal, porque, poxa, veja, às vezes a gente vai falar de destituição que demora 4 anos, 5 anos. Você imagina a criança, ela está vou dar um exemplo, ela está em fase de alfabetização e ela vai escrever o nome dela. Ela quer botar o nome dela, se ela já está há 4 anos com uma família adotiva, ela quer botar o nome dela, o sobrenome dela, que é do pai dela, da mãe dela. Não quer botar o nome dela, às vezes, com o nome da mãe biológica. Então, é uma questão, para a identidade da criança, saber onde é que ela vai estar, né? Por mais que ela já esteja com a convivência familiar dela garantida numa família que nem é 100% garantida, porque pode ter uma reviravolta nessa destituição, mas, de qualquer forma, é importante para ela saber, para o pertencimento dela naquela família, ter o sobrenome dela e o nome dela, da mãe dela, do pai dela na certidão de nascimento. Então, a gente tem que dar celeridade aí, sempre, né, o máximo possível nas ações de destituição. Uma coisa que eu achei legal com relação à celeridade foi esse artigo 151, parágrafo único do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente ganhou aí esse parágrafo único no artigo 151, que fala que quando na comarca não existe um assistente social, um psicólogo, né, um servidor público, que possa realizar o estudo psicossocial, o juiz pode nomear um perito. Então, às vezes, a gente se socorre disso. Em comarca em que não há assistente social, né? Às vezes acontece, tem um assistente social naquela comarca e ele se aposenta, só que aí você precisa fazer um estudo social. Você sabe que se você for pedir para o assistente social da comarca ali do lado, ele está super sobrecarregado. Então, de repente, o juiz pode escolher um assistente social de uma comarca vizinha, do próprio município, ou um psicólogo que seja um psicólogo, de repente, de confiança do juízo, especialista, às vezes, em vínculo familiar, enfim. Eu achei legal e a gente usa em Imbu, porque temos poucos técnicos para varas estouradas, os técnicos não cuidam só da infância, eles cuidam da família também, então tem 1000 ações de guarda, ações de visita,
Até agora, nas aquelas ações de interdição, é necessário um estudo social. O técnico não consegue fazer um estudo social na ação de destituição. Então, às vezes, a gente pede para o CREAS fazer esse estudo psicossocial que vai entrar na ação de destituição como um estudo psicossocial daqueles pais, né? Então, é uma possibilidade. Eu só gostaria de encerrar com uma questão bem rápida, Jackson. Prometo, você me dá mais 2 minutos? Opa, fica à vontade. Porque, gente, eu tô na pandemia, eu tô sem falar. Eu tenho aqui meu marido que é quieto, meus 2 filhos são homens, ninguém fala comigo. Se deixar, eu fico até meia-noite falando. Mas a última coisinha que eu queria falar. Quando a criança ou adolescente é retirado dos seus pais, né? Como o Iberê já falou, existe a dor da separação. Essa dor, gente, ela existe, não tem como negar. Mesmo quando a criança é retirada dos seus pais recém-nascidos, existe essa dor, que em algum momento, e os psicólogos dizem que lá pelos 7, 8 anos, ela vai se dar conta de que ela tem sim uma família maravilhosa que a ama, ela é filha do coração, né? Não é filha da barriga, mas ela se dá conta que ela perdeu uma mãe, um pai, às vezes avós, às vezes irmãos. Existe uma perda, existe uma dor, né? A dor da separação, da ruptura do vínculo. Não tem como ignorar. E é muito importante, como a gente está falando aqui para pretendentes, né? Às vezes até pessoas que já adotaram, que os pais reconheçam essa dor do filho e olhem para ela. E uma coisa que eu gostaria de dizer é que quando a gente fala da destituição de poder familiar, a gente não pode esquecer que existe essa dor, e muitas vezes essa dor vem acompanhada de sequelas, de violações, né, que essa criança às vezes sofreu no seio de sua família. Às vezes ela tem lembrança disso, às vezes ela não tem. Mas veja, é uma criança que já sofreu violações, né? Na maioria das vezes elas sofreram, às vezes, alguma violência física ou alguma negligência, ou presenciou alguma coisa que não foi legal. Então, essa dor existe, ela não pode ser, né? Não adianta você fingir que não existe, não querer falar nela. Nós adultos, como é que a gente expressa a nossa dor? Então, um dia que eu acordei mexida, virada, eu vou lá e falo ali pro meu marido ou para uma colega, olha, hoje eu não acordei bem, eu acordei assim, sei lá, minha mãe tá doente, eu tô com uma angústia, tô com uma dor no meu peito, eu expresso aquilo, eu consigo expressar aquilo com palavras e até alertar as pessoas que estão à minha volta de que hoje eu não tô bem. A criança, o adolescente não consegue fazer isso. Como é que ele expressa a sua dor? Como é que ele expressa a sua raiva, às vezes a sua rebeldia, a sua tristeza, a sua memória que veio, né, ali te lembrou alguma coisa que não foi legal? Como lidar com tudo isso? Como é que a criança faz? Ela, às vezes, gente, vai expressar isso por meio de comportamentos ruins. E, às vezes, aquela família adotiva tem que estar preparada, né? Desculpa falar adotiva, né? Que não tem distinção, mas só para distinguir, né? Do genitor, da genitora. A família, o pai, a mãe, os pais novos, né? Eles têm que estar preparados para entender que, muitas vezes, aquele comportamento que a criança está tendo, que não é o comportamento legal, às vezes é um comportamento ruim, não é com eles, não é nada pessoal, não leva isso para o lado pessoal. Porque, às vezes, muita devolução que a gente vê é porque o pai novo, a mãe nova, ele acha que é com ele. Aí ele fala igual aquele... Vocês já assistiram aquele filme Minha Mãe é uma Peça? Da Dona Hermínia, que ela fala, essa menina está me desacatando. E aí, às vezes, a gente vê, essa criança está me desacatando, eu dou tanto amor, eu dou tanto carinho, olha o que ela faz, me faz passar essa vergonha, me xinga, quebra as coisas, joga tudo no chão, né? O que eu fiz para essa criança me odeia. Não, às vezes ela apenas está manifestando a dor dela. E é uma dor que não é nada pessoal, não é nada com você, e não é nada que você vai poder resolver assim de um momento para o outro, e muito menos com castigos, tá, físicos. Às vezes a gente vê em estágio de convivência um adotante que, né, a criança está muito agitada, muito indisciplinada, vai lá e dá uma chinelada, dá uma palmada. Não faça isso.
ela é uma criança que já teve os seus direitos violados, ela já passou por violência física, ou ela já viu uma violência física, ela não pode mais passar por isso. Entenda que a dor dela, a dor da criança e do adolescente, eles estão em fase de desenvolvimento, eles manifestam a dor deles por meio de comportamentos ruins, eles não conseguem, eles não são... Aliás, adultos às vezes fazem isso, né? Quantas vezes um adulto não está frustrado lá porque está com um problema no emprego e chega em casa e às vezes trata mal um filho? Agora, né? E não poderia ser assim. Que dirá uma criança? Ela está em fase de desenvolvimento, ela não tem ainda a regulação das emoções dela de uma forma totalmente desenvolvida. A gente vai desenvolver a nossa parte neurológica, gente, nosso cérebro, lá pelos 23, 24 anos, né? De acordo com a psiquiatria. Então, a criança ou adolescente que, de repente, dá um surto de braveza, de tristeza, sai quebrando coisa na casa e fala que odeia todo mundo e xinga, não leve isso para o lado pessoal. Às vezes, ele apenas está manifestando uma tristeza que ele tem dentro dele, que ele não consegue terapeutizar, igual a gente que é adulto, né? Que às vezes já até fez terapia e fala, olha, eu acho muito legal, tô com uma ansiedade, não tô... A criança não é assim. Às vezes ela vai, puxa o cabelo do amigo na escola, quebra um negócio ali que de propósito, às vezes, fala para você que te odeia e às vezes ela só está manifestando uma dor, uma tristeza dela. É a forma dela de se manifestar. E o nosso dever é acolher, abraçar, beijar, não é chancelar o mau comportamento. Tem que dizer, ó, filho, não é legal fazer isso. Mas é sempre com amor, com carinho, com respeito. Só isso que eu queria dizer para encerrar. Mas estou aberta às perguntas. Doutora, eu queria fazer uma observação, fazer uma pergunta, queria ouvir vocês dois sobre a questão da necessidade da atuação do advogado no processo de adoção. Tanto quando a criança já está com DPF, quando ela ainda não está com DPF. Os grupos de adoção, nós dos grupos de adoção, recomendamos massivamente que que os pretendentes tenham um advogado, seja ele da Defensoria Pública, seja ele um advogado particular, para acompanhar esse processo, até pelas questões técnicas que são exigidas, e muitas vezes os pretendentes não têm esses conhecimentos. Muitas vezes, muitas equipes técnicas, muitas varas, são pouquíssimas varas no país que tem uma equipe técnica que consegue acompanhar os processos com celeridade, com a devida atenção, né? E as pessoas têm essa dúvida em relação ao advogado, principalmente no fato de, se eu contratar um advogado, vai ser mais rápido? Meu processo vai ser mais rápido? Eu acho que não. Não sei se o Iberê quer responder, mas de verdade, lá em Embu não faz a menor diferença. O pretendente, ele vai chegar, ele vai se habilitar e ele vai entrar numa fila. O processo dele entra na fila junto com os outros. A assistente social vai entrevistar o primeiro casal que estiver na fila para ser entrevistado. Não importa se ele tem advogado, se ele não tem advogado. Se a pessoa quiser contratar um advogado para ficar mais segura, para orientar, pode até contratar, mas ela pode, por exemplo, tirar as dúvidas dela com o próprio promotor de justiça. A gente está lá para atender qualquer pessoa, né, que tem alguma dúvida com relação ao seu processo de habilitação, com relação ao processo de destituição mesmo. Às vezes eu tenho pretendentes que me procuram para dizer como é que está esse processo de destituição. Eu explico, olha, a pessoa foi citada, ofereceu contestação, tem que tirar o juridiquês, né, para tentar explicar o que está acontecendo. Enfim, para nós, o processo não corre mais rápido em razão de ter advogado, não, viu? Mas... Eu também não vejo nenhuma diferença, não vejo necessidade de a pessoa contratar advogado. Claro, é um direito que ela tem. Se ela entender por bem, ela pode contratar um advogado para se sentir respaldada, como disse a Juliana, para tirar dúvidas que tenha, para uma questão técnica, mas especificamente, exclusivamente no caso da adoção e da habilitação, não estou falando da destituição, né? A adoção e da habilitação, ela não precisa de advogado, ela pode passar o procedimento inteiro sem que necessariamente esteja assistida por um advogado. Isso não vai fazer com que o processo ande mais rápido. É uma questão de ela ter o direito de se ver representada por um advogado, ela tem todo o direito, mas
necessidade não há, e isso não muda o andamento do processo. Bom, eu queria que vocês dessem uma fala final, então, para a gente poder encaminhar. Não, antes eu vou pedir para a doutora Silvana. A doutora Silvana está por aí, que prestou a sala para a gente. Se ela quiser fazer alguma observação, por favor. Doutora Silvana? Oi, gente. Boa noite. É que como eu estou gravando pelo YouTube, eu fico com dificuldade de falar porque eu estou com a voz da gravação entrando junto. Mas está dando para ouvir bem. Eu não tenho como fazer porque está tudo entrando junto ao mesmo tempo. Tanto que eu desliguei o som para poder não atrapalhar. Tá? Então, sem desculpem, porque eu tenho que acompanhar a gravação e acompanhar a live ao mesmo tempo. Oh, eu fico escutando tudo 2 vezes. Aí fica muito difícil, tá? Mil desculpas. Tá certo, então. Obrigado, doutora. Pessoal da diretoria do grupo, que está presente na live. Alguém quer fazer? Renato, a Simone, a Alice, Vanessa, o Erasmo. Alguém quer fazer alguma observação, por favor? Eu tinha uma pergunta que eu não sei se ela foi respondida. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já foi respondida sim, mas só vou fazer ela aqui de novo. Anotei. Não sei se você fez essa pergunta, mas eu vou fazê-la aqui rapidinho. Era sobre a questão do advogado mesmo, já foi respondida já perguntou. Só isso. Aqui eu estou vendo aqui uma questão aqui no chat, né? Se é direito do pretendente poder tirar alguma dúvida com o promotor. O promotor tem que atender qualquer pessoa que queira tirar qualquer dúvida sobre qualquer coisa que esteja relacionada à área da atuação do promotor. Então, se de repente o pretendente quiser ir lá conversar com o promotor, pode conversar até mesmo sobre a questão da destituição, né? Porque você é questionado sobre você quer essa criança? Pô, ele quer saber sobre a vida dessa criança, ele quer saber se os pais estão lutando por essa criança, se não estão lutando por essa criança, né? O pai já foi localizado, o pai não foi localizado, né? A mãe está em um lugar certo, ou a mãe está em algum lugar, né? Às vezes as mães mudam, às vezes nem são localizadas para ser citadas, enfim. O pretendente tem todo o direito de ir lá, pedir para o promotor tirar as suas dúvidas, né? Só não peça a garantia de que a ação de destituição vai ser procedente, que a gente não consegue dar, a gente consegue tirar as dúvidas só. Bom, então Eu vou trazer as perguntas do YouTube para cá, estou colocando no bate-papo. Por favor. Tem uma pergunta também sobre entrega voluntária, né? A entrega voluntária é diferente da ação de destituição de poder familiar. Quando tem uma entrega voluntária, o promotor de justiça não precisa ajuizar uma ação de destituição de poder familiar, né? Porque na entrega voluntária, a mãe decide que não quer aquela criança, né? Não tem condições de cuidar. Às vezes ela quer, mas não dá conta de cuidar. Entrega. E aí existe um procedimento bem diferente do procedimento da ação de destituição de poder familiar, e é bem mais rápido, né? Então, bem diferente, não, né, Iberê? Não sei se quer. Exatamente, não, são coisas. Quando a mãe abre mão do seu poder familiar, a destituição do poder familiar se torna desnecessária, a gente não tem mais por que fazer, porque ela já abriu mão do seu poder familiar. Claro, desde que não tenha pai registral, né? Porque a mãe pode abrir mão, mas ter pai registrado, a criança ter lá no registro o nome do pai. A gente vai ter que ir atrás do pai de qualquer jeito. Mas, se não há pai registral, e normalmente não há nesses casos, só o fato de a mãe abrir mão do poder familiar basta, a gente não precisa da destituição para resolver essa questão. Isso aí. Tem uma pergunta no chat. A doutora Silvana trouxe algumas perguntas aqui para o chat, que foram postadas no YouTube. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma pergunta sobre o Adote Boa Noite, né, Jackson?
Tinha uma pergunta sobre o Adote um Boa Noite lá em cima. O Iberê, é a seguinte, ó, como é feita a atualização do Adote um Boa Noite? Percebo que não, em algumas comarcas não está acontecendo a atualização. Eu não sei. Eu não sei quem fez a pergunta, o que está chamando propriamente de atualização. O procedimento para a inserção das crianças tem um parecer disciplinando, né? Basicamente, as varas precisam verificar se necessariamente a criança tem que estar já com o poder familiar destituído, isso é condição. Tem que ter havido um estudo técnico com a criança, indicando que a participação da criança no projeto vai ser positiva, ainda que ela não seja adotada ao final, que ela compreendeu os objetivos do projeto, que ela compreende que não existe nenhuma certeza de que ela vai ser adotada, isso também é importante. Então, precisa haver um estudo técnico indicando que para a criança a participação no projeto vai ser vantajosa, independentemente do resultado final. E a gente tem que, isso também é essencial, já tem que ter havido procura de pretendentes pela criança no Brasil todo. Isso também é outro critério. Necessariamente tem que ter havido busca no cadastro nacional, né, na comarca, no estado e no Brasil todo, por interessados por perfil como daquela criança, para que ela seja previamente inserida no projeto, né, no site do projeto. Uma vez que a criança começa a ter contato com um pretendente de adoção, eventualmente começa o estágio de convivência ou começa a se aproximar de um pretendente de adoção, normalmente a comarca precisa avisar a corregedoria, isso tudo se faz na corregedoria do Tribunal de Justiça. A comarca avisa a corregedoria e a gente exclui a foto da criança do site para que não continuem ligando ali, né, atrás daquela criança. A atualização talvez seja isso. Na verdade, o que precisa acontecer é a comarca entrar em contato com a corregedoria, indicando que aquela criança já iniciou estágio de convivência, ou então já iniciou aproximação com algum pretendente, para que a gente exclua a criança do site. Como que acontece quando os adotantes são chamados para conhecer o histórico da criança? É possibilitado que eles tenham acesso ao processo de DPF? Essa dúvida é difícil, né? Eu acho que na minha comarca, a juíza... Primeiro que a gente vê se há uma seriedade mesmo daquele pretendente com relação àquela criança, né? Apesar de todos estarem cadastrados, o setor técnico, quando se depara com um casal, verifica um pretendente, né? Pretendentes, verifica... O setor técnico verifica se há uma... Se aquele pretendente realmente se enquadra no perfil daquela criança, né? Conversa bem para ver se para aquela criança vai dar certo aquele pretendente, né? A partir daí, vamos dizer que houve identificou-se que há uma seriedade desses pretendentes mesmo. E há uma possibilidade de se iniciar um estágio de convivência. O pretendente solicita acesso às peças da ação de destituição de poder familiar, a juíza muitas vezes concorda, porque a gente entende que se você vai adotar uma criança, você tem que ter acesso à história dessa criança. A gente acha que é importante. Então, veja, depende muito do caso concreto, há juízes que concordam, há juízes que discordam. Antes da juíza com quem eu trabalho deferir que a nossa assistente social mandasse peças, né, da ação de destituição para o pretendente. Eu mesma fiz uma consulta no centro de apoio, as opiniões foram divergentes, né? Veja, de qualquer forma, se a juíza concordar que o pretendente tem acesso a essas peças, ela já faz uma advertência de que aquilo é sigiloso e que aquilo o pretendente não pode compartilhar com ninguém, nem com a mãe dele, entendeu? Nem com a avó da criança, porque aquilo é a vida da criança, mas é a vida também do pai e da mãe daquela criança, e aquilo é muito íntimo. Então, aquilo não deve sair da esfera de conhecimento do pretendente sob as penas até de uma responsabilização civil e tal. É a nossa opinião. A gente prefere que a assistente social conte a história da criança, tá? A gente acha que é melhor,
para não ter para de repente um laudo de uma criança não vazar aí de uma forma, nossa, que seria muito gravoso para esses pais, né? Então tem que haver uma confiança muito grande naquele pretendente de que aquele pretendente vai manter aquele documento sob sigilo, que é uma baita responsabilidade, né? O que eu costumo fazer lá em Guarulhos é isso. A gente, na verdade, permite que o adotante tenha acesso à destituição, mas ele vai até o fórum e o setor técnico conversa com a técnica que o esteja atendendo e eles olham os processos juntos. Ele pode ver o processo, pode saber o estágio em que o processo está, pode ler as histórias todas, né? Ele tem direito a esse conhecimento, mas eu não costumo definir que ele tem acesso à peça dos autos. Com ele, isso... porque... Olha, boa ideia, não tinha perguntado isso para o mestre. Isso pode vazar a revelia dele, né? Às vezes o cara, sei lá, perdeu o documento, cara, esqueceu em cima da mesa do boteco, sei lá. Pô, sumiu o laudo ali, né? Não, tirou uma foto no celular, o celular foi roubado. Roubado, exatamente, é isso. Então, boa ideia, de ler junto com o assistente social, né? Ler e também não é raro que lendo os autos, ele tenha dúvidas que ele já consegue esclarecer no setor técnico. A partir das consequências que aqueles atos que estão identificados na destituição tenham para aquela criança, a partir de noção de alguns termos jurídicos que muitas vezes o próprio setor técnico consegue esclarecer, explicar, né, traduzir como é que está a situação da criança. Então, eu acho que tem todo o direito de ter acesso, mas acho que de boa cautela que ele vá até o fórum e faça isso respaldado pelo setor técnico do fórum. Em relação à uma questão que envolve a ansiedade de todos nós que estamos envolvidos no processo, como que estão ocorrendo os processos durante a pandemia agora, principalmente a questão das aproximações nas comarcas que vocês trabalham? Em Embu está acontecendo. É mais difícil, né, Jackson? É difícil, porque, veja, para aproximar um casal de um bebê, é tranquilo. Para aproximar um casal de uma criança, às vezes de 8 anos, que às vezes tem sequelas emocionais grandes em razão das violações que sofreu junto à sua família, fica mais difícil fazer uma aproximação por videoconferência. Mas a gente faz, a gente tem que tentar, porque olha o tempo que está durando essa pandemia. Há 4 meses, 3 meses para uma criança na primeira infância, bom, qualquer idade, mas veja, 4 meses é um tempo tão grande que se perde, né? Pode parecer pouco, mas é um tempo importante. Ela já está destituída, ela às vezes, né, não está destituída, mas já existe o pedido de consulta ao cadastro, aí cada hora vocês aparecem de um lado. Eu acho muita injustiça fazer com que a criança fique aguardando o fim da pandemia. Então, a gente está fazendo por videoconferência mesmo, e assim estão indo alguns casos, né? Estão indo normalmente. O Erasmo, aliás, é a melhor prova disso. Os processos durante a quarentena estão rolando, sem nenhum problema. A gente teve, eu estava pegando outros dias os dados nacionais, a gente teve no Brasil todo alguma coisa como 450 estágios de convivência, né, guardas para fins de adoção, desde 16 de março até 30 de junho. Então, isso no Brasil todo, né? Então, assim, é um número expressivo, né? Claro que é menor do que a média, do que vinha sendo antes, né? Normalmente a gente consegue números maiores, mas, pô, se a gente considerar que a perspectiva em março, quando tudo começou, a quarentena e tal, e quando o coronavírus começou a chegar aqui, a gente viu o que estava acontecendo na Itália, na França e tal, a gente falou, vai parar tudo, acabou, né? Vamos ficar 4 meses com a porta fechada e não vai andar nada. E não foi o que aconteceu, pelo contrário. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o Poder Judiciário está todo aberto. As pessoas estão trabalhando das suas casas no sistema de teletrabalho, né? Tem 40 mil pessoas trabalhando de casa. Só para você ter uma ideia, o Poder Judiciário do estado de São Paulo conseguiu colocar em teletrabalho a mesma quantidade de funcionários da Unilever na América Latina toda. A operação da Unilever na América Latina toda tem cerca de 40 mil. Isso foi o que o pessoal da TI do tribunal nos falou. Então, assim, a gente conseguiu colocar para andar a vastíssima maioria dos processos. A única coisa que não dá para fazer durante a quarentena é a prática de atos que envolvam encontro de pessoas. Então, se por acaso o setor técnico disser, nesse caso aqui,
eu quero ir até a casa da pessoa, eu preciso olhar no olho da pessoa, eu quero ver a linguagem corporal dela e tal. Se o setor técnico entender que para aquela hipótese só o encontro presencial é adequado, não tem jeito, a gente tem que esperar terminar a quarentena. Ou se o setor técnico diz, nesse caso aqui a audiência tem que ser presencial, a gente só confia que se faça a audiência se todo mundo estiver no mesmo ambiente, a gente quer poder conversar todo mundo no mesmo ambiente e tal, maravilha, a gente espera a quarentena terminar. Do contrário, pode acontecer de o setor técnico dizer, não, nesse caso aqui eu já fiz uma visita presencial, eu já sei como é a pessoa, a gente pode perfeitamente dar continuidade pelo sistema virtual. Perfeito, a gente faz tudo andar pelo sistema virtual e inclusive há processos sendo sentenciados. Só para você ter uma ideia, desde 16 de março, aqui no estado de São Paulo, a gente já proferiu mais de 920 mil sentenças, todas as áreas, né? Civil, família, crime, fazenda pública, juizado, 920 mil sentenças desde 16 de março, 250 mil acórdãos. Então, assim, é um número muito expressivo de atos praticados desde que a gente começou a quarentena, né? Os processos continuam andando, a única impossibilidade que há é a prática de atos que envolvam encontro presencial de pessoas. Isso aí não dá para fazer. Eu posso falar um pouquinho sobre o acesso aos processos? Por favor. Eu vou estar com um pouco de dificuldade porque eu estou com muitas vozes na cabeça ao mesmo tempo, gente. Isso é enlouquecedor. Mas aqui no Rio, os processos eles seguem apensados, né? O processo de providências, o de acolhimento institucional ou de família acolhedora, a ADPF e a adoção. São vários processos juntos. Então, o que eu faço quando eu estou advogando é tirar cópia de tudo. E quando o processo finaliza, eu coloco no envelope grande, fecho e entrego para a família. Para que quando a criança fizer 18 anos, ou se houver uma outra necessidade por conta de saúde, eles possam abrir aquele processo. Mas quando Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né, a minha filha pediu o processo. Quando estava com mais de 18 anos, eu não tinha cópia, né? Eu tinha todos os documentos, a carteira de vacinação original, o primeiro exame, tudo bonitinho. Os documentos da genitora, o termo de entrega, que foi uma entrega direta na vara da infância. Mas foi super fácil, eu consegui desarquivar, em 15 dias eu estava com o processo em mão. Ela me pediu para ver o processo, eu trouxe o processo dia 2 de outubro, que eu lembro exatamente que dia foi, porque 2 de outubro é o aniversário da mais velha. Ela me entregou o processo de volta no dia 3 de outubro. Eu perguntei se ela tinha alguma dúvida, ela disse que não tinha nenhuma dúvida. Eu tirei cópia, capa a capa, e o processo está guardado lá no escritório, porque se ela quiser novamente, o processo está lá. Então, para que ninguém passe por esse mesmo sofrimento, né? Eu já faço de antemão uma cópia integral e entrego para a pessoa, porque pode ter essa mesma curiosidade, né? Mesmo sabendo, desde o dia que ela chegou, aos 4 dias de nascida, que ela veio da alma, do DNA da alma, que é uma coisa que o Sávio Bittencourt fala sempre, né? Porque eu comecei falando que ela veio do coração e ela queria uma cicatriz no coração. E aí começa a sair da ficção e começa a entrar na realidade, né? E eu, por acaso, tenho uma cicatriz na barriga muito grande de uma laparotomia, né? Se eu tivesse um bebê por aqui, teria sido um elefantinho, né? Não teria sido uma criança. Mas a criança, ela começa a achar, né, que as coisas são assim. Então, a gente acha que vindo da alma, com o DNA da alma, fica mais fácil. Então, eu faço sempre isso. Processo a cópia grau, quando precisar, está ali guardadinha. Ótimo. Mas só para esclarecer, existe uma expressa previsão no ECA de que os processos que contem o histórico da criança, né, tanto a destituição quanto a adoção, nunca são destruídos. Então, são os únicos processos do Poder Judiciário que ficam guardados para sempre, eternamente. Então, a qualquer momento, mesmo antes dos 18 anos, a qualquer momento, a criança pode ter interesse de fazer o resgate das suas origens biológicas, ela tem esse direito expressamente assegurado pelo ECA. Se ela tiver menos de 18 anos, ela vai ter que fazer isso com acompanhamento do setor técnico. E o setor técnico vai ter que analisar se ela já está madura o suficiente para compreender a história, se ela já consegue lidar com aquela questão. Se entender que sim, ela faz
ela pode ter acesso ao processo acompanhada pelo setor técnico. Com mais de 18 anos, a pessoa tem livre acesso ao processo também como direito ao resgate das suas origens biológicas. Esses processos não são destruídos nunca, eles ficam eternamente arquivados. Pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar, a gente vai ter que partir para o encerramento. Eu queria pedir para vocês, nossos convidados, doutora Juliana e doutora Iberê, fazerem as considerações finais. Vamos começar agora pela doutora Juliana, por favor. Imagina, eu só agradeço aí pelo convite e espero ter trazido aí alguma informação, algum esclarecimento. E é isso, desejo a todos uma boa noite e obrigada por nos ouvir. Isso aí, eu também quero agradecer muito a oportunidade, o convite gentilmente feito pelo Erasmo, reforçar a importância dos grupos de apoio à adoção. Isso realmente tem sido um enorme avanço sobre todos os aspectos. A gente percebe claramente que os adotantes chegam muito mais bem preparados quando fazem parte de um grupo de apoio à adoção coeso, forte, consciente. Eles realmente têm ajudado muito nessa história toda de adoção que a gente ainda está construindo no Brasil, né? Apesar de o ECA fazer 30 anos daqui a 11 dias, a gente ainda está construindo essa história da adoção legalizada, lícita, para além do código menorista que vigia antes do ECA, né? Então um sistema muito mais crível, confiável, organizado, transparente, que é o sistema atual do ECA. A gente está construindo essa história e os grupos de apoio à adoção têm nos ajudado muito nisso. Muito obrigado pelo convite, Erasmo, Jackson. Juliana, foi um prazer conversar com você novamente, depois de 3 meses que a gente saiu do cursinho, antes da pandemia. A gente é muito jovem. Março a gente estava no cursinho. Depois de 20 anos, Juliana. 20 anos, foi 2000. Cara. 2000. 99, na verdade, 99. Que a gente estava ali fazendo cursinho juntos, mas que bom que deu certo, né, cara? Agora a gente está aqui e tem a possibilidade de desenvolver esses trabalhos todos. Estou sempre à disposição. E eu aprendendo sempre com você, né? Sempre. É o contrário. Agradeço enormemente, mas é o contrário. Não, de jeito nenhum. Estou sempre à disposição para o que precisarem, para a gente trocar ideias, para a gente seguir aprimorando esse sistema e aprimorando o sistema todo de garantias de direitos de crianças e adolescentes. Obrigado mesmo. Bom, em nome do grupo de apoio à adoção Adote Amor, eu quero agradecer a presença de vocês, né, a disponibilidade em participar, aceitar o convite, participar da nossa transmissão. Agradecer a doutora Silvana pelo empréstimo da sala. Obrigado, doutora. Agradecer o Bem Querer, a Paloma, né, pelo apoio aí na Bem Querer São Paulo, pelo apoio na live, o Instituto Nacional de Adoção e Convivência Familiar, todo o pessoal que faz parte aí dos grupos de adoção, os administradores, agradecer o pessoal que faz um trabalho muito bom, como o doutor Iberê já colocou, muito importante. Tem muitos lugares que não tem grupo presencial, esses grupos pela internet, de WhatsApp, de Facebook, ajudam muito o pessoal, né? São de extrema importância. E a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado a vocês. Boa noite para todo mundo. Até uma próxima. Até, boa noite. Até, valeu. Silvana, obrigado. Só para terminar, Viviane, um abraço para o grande Williams. Grande Williams!